Olá, nono ano. Enquanto não acontece, a gente imagina. Vamos procurar trazer à memória só aquilo que nos traz esperança. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a multiplicação e a divisão de radicais com o mesmo índice. Observe que eu coloquei aqui raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. É uma multiplicação envolvendo radicais com os mesmos índices. As duas raízes são quadradas. Eu posso desenhar um único radical e escrever dentro dele o produto de A vezes B. A mesma coisa eu posso fazer na divisão, quando os índices são iguais. Raiz quadrada de A dividido pela raiz quadrada de B. Desenho um único radical, que a raiz é quadrada, de A dividido por B, tá? Vamos fazer alguns exemplos. Raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 8. Eu destaquei aqui os dois radicandos, 2 e 8. As duas raízes são quartas. Eu posso desenhar um único radical, raiz quarta de 2 vezes 8. Raiz quarta de 2 vezes 8 vai ficar raiz quarta de 16. A fatoração de 16, 16 por 2, 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Então, a fatoração de 16 é 2 à quarta. Índice igual a expoente, posso simplificar. Então, a resposta final aqui é 2. Na letra B, nós temos menos 4 raiz quadrada de 3 vezes 2 raiz quadrada de 2. Eu destaquei em vermelho os fatores, que são os números que multiplicam as raízes quadradas. E em azul, os radicandos. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar fator por fator e radicando por radicando. Então, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2, eu posso desenhar dentro de um único radical 3 vezes 2. Nada me impede de fazer direto. Menos 8. Raiz quadrada de 2 vezes 3, 6. Então, a resposta é menos 8, raiz quadrada de 6. Na letra C, eu também destaquei em vermelho os fatores. E destaquei em azul os radicandos. Menos 2 vai multiplicar por menos 1, tá? E raiz quadrada de 3 vai multiplicar menos a raiz quadrada de 3. Menos 2 vezes menos 1, menos vezes menos, mais 2. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, 3 vezes 3, 9. Vai ficar mais 2 vezes, quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, a resposta final, 2 vezes 3, 6. Então, fator multiplica fator, radicando multiplica radicando. Na letra D, eu já coloquei aqui em destaque em vermelho, ó, usando a distributiva. Por quê? Porque a raiz quadrada de 7 vai multiplicar uma subtração. Então, eu preciso aplicar a distributiva. Uma raiz quadrada de 7 vai multiplicar o menos 1. Uma raiz quadrada de 7 vai multiplicar menos a raiz quadrada de 7. Uma vez a raiz quadrada de 7 vai dar a raiz quadrada de 7. Mais raiz quadrada de 7 vezes menos a raiz quadrada de 7, mais vezes menos, menos. Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 pode ser escrita como raiz quadrada de 7 ao quadrado. Ou eu posso colocar raiz quadrada de 7 vezes 1, raiz quadrada de 7.
Raiz quadrada de 7 vezes menos a raiz quadrada de 7, eu posso colocar menos a raiz quadrada de 49. Tanto faz essas duas formas, tá? Elas são aceitas. Raiz quadrada de 7 menos, ó, expoente igual a índice, eu posso simplificar, vai dar menos 7. Fazendo desta maneira, também chega ao mesmo resultado. Vai ficar a raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 49, 7. Então, essas duas maneiras aqui chegam à mesma resposta. Raiz quadrada de 7 é um número menor do que 7. Então, eu não posso cortar, porque eles não são simétricos, tá? Na letra E, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 mais 2 vezes 3 raiz quadrada de 2 menos 3. Tenho que aplicar a distributiva. Primeiro termo vezes o primeiro termo. Primeiro termo vezes o segundo termo. Vamos por partes. Uma raiz quadrada de 2 vezes 3 raiz quadrada de 2. 1 vezes 3, 3. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 2 menos o número 3. Então, vai ficar mais vezes menos, menos. Raiz quadrada de 2 vezes 3, menos 3 raiz quadrada de 2. Esse 3 está multiplicando uma raiz quadrada. É o 1 que é o fator, tá? Agora, eu vou trabalhar o segundo termo vezes o primeiro termo. Segundo termo vezes o segundo termo. Então, vamos prestar atenção. 2 vezes 3 raiz quadrada de 2. 2 vezes 3, 6. Repete a raiz quadrada de 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Agora, vamos continuar. 3 vezes raiz quadrada de 4, 2. Aqui eu tenho radicais semelhantes, ó. Raiz quadrada de 2 aqui e aqui também. O que eu posso fazer? Pegar o menos 3, tá? E subtrair, né? Menos 3 mais o 6. Menos 3 mais 6 vai dar mais 3. Eu vou conservar a raiz quadrada de 2. Menos 6 que eu repeti. 2 vezes 3, 6. Mais 3 raiz quadrada de 2, menos 6. Eles são simétricos. Então, eu posso cortar. Qual vai ser a minha resposta? 3 raiz quadrada de 2. Então, aqui nós aplicamos a distributiva. Alguns alunos lembram de chuveirinho, né? Aplicar a distributiva é como se eu estivesse fazendo chuveirinho. Na letra F, eu também tenho termos semelhantes. Aqui, né? Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Mas aqui eu já tenho o fator 2 e aqui o fator menos 5. Então, eu vou precisar novamente aplicar a distributiva, ó. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes menos 5 raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9, ou 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 3 vezes menos 5 raiz quadrada de 2, uma vez o menos 5, menos 5. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 6. 3 vezes 2, 6. Agora aqui, ó. 2 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. 2 vezes 1, 2. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 6. Mais 2 raiz quadrada de 2 vezes menos 5 raiz quadrada de 2.
2 vezes menos 5, menos 10. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui eu tenho fator menos 5 e fator 2, que acompanham quem? A raiz quadrada de 6. Então, eu vou subtrair menos 5 com mais 2, vai dar menos 3 e repete a raiz quadrada de 6. Menos 10 vezes raiz quadrada de 4, 2. 3 menos 3 raiz quadrada de 6, 10 negativo vezes 2, menos 20. Agora aqui, ó, menos 20 com mais 3 vai dar menos 17. E o menos 3 raiz quadrada de 6, eu vou repetir. Eu não posso subtrair 13, menos 17, desculpa, de menos 3. Eu não posso, a resposta finaliza assim, tá? Agora, nós vamos trabalhar a divisão. Deu o resultado das divisões. Na letra A, eu coloquei raiz quadrada de 150 dividido por raiz quadrada de 3. Posso desenhar um único radical, porque as duas são raízes quadradas. Dentro dela eu posso escrever 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 vai dar 50. O número 50, ele pode ser fatorado. Vamos fatorar o 50? Vamos lá. 50 dividido por 2, 25. Dividido por 2, não dá, né? Tem que ser por 5. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, a fatoração de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. Então, vamos lá. A fatoração de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. O 5 está ao quadrado, ele pode ser extraído do radical. E dentro da raiz fica o 2, porque está elevado a 1, tá? Então, eu coloquei dentro de um único radical 150 dividido por 3. 50, fatorei o 50, que é 2 vezes 5 ao quadrado, extraí o 5 e conservei o 2 dentro da raiz. Agora, eu tenho aqui raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2. As duas raízes são quarta, então eu posso conservar o índice e escrever dentro da raiz a divisão. 32 dividido por 2 vai dar 16, raiz quarta de 16. A fatoração de 16 é 2 à quarta. Então, vou escrever aqui 2 à quarta. Observe que eu tenho índice igual a expoente, então eu posso simplificar. Então, a resposta final aqui é 2. Agora, tem uma outra atividade aqui envolvendo álgebra com geometria. Quanto mede o perímetro e a área da região retangular abaixo? Então, eu quero achar o perímetro. O que é perímetro? É a soma dos 4 lados. Então, para eu achar o perímetro, eu vou somar os 4 lados, altura com altura. 9 raiz quadrada de 2 mais 9 raiz quadrada de 2. Base com base, mais 12 raiz quadrada de 2 mais 12 raiz quadrada de 2. Então, observe que eu estou unindo os lados. 9 mais 9, 18, raiz quadrada de 2. Mais 12 mais 12, 24, raiz quadrada de 2. Agora, um detalhe, ó. 18 mais 24 vai dar 42 raiz quadrada de 2. Eu não somo
os radicandos. Eu conservo. 42 raiz quadrada de 2 centímetros. Esse é o valor do perímetro. Agora eu vou calcular a área. Como é que a gente acha a área? A área é base vezes a altura. A área do retângulo. Quem é a base? 12 raiz quadrada de 2. Quem é a altura? 9 raiz quadrada de 2. Então, preste atenção aqui, ó. 12 vezes 9. 12 vezes 9. 2 vezes 9, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Vai dar 108. Então, 12 vezes 9, 108. Na multiplicação, eu multiplico, ó, radicando com radicando. Na adição e na subtração, eu só repito, eu vou conservar. Já na multiplicação, não. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho aqui 108 vezes 2. 108 vezes 2 vai dar 216 centímetros quadrados. Representa a área desse retângulo. Então, ele pediu nessa questão o perímetro e a área. Perímetro é a soma de todos os lados. Somo os fatores e conservo radicando. Na área, envolve uma multiplicação. Multiplico fator por fator, radicando por radicando. E a resposta final, 216 centímetros quadrados.